Oi, eu sou a Evelyn, sou estudante de pedagogia e agora eu vou apresentar o meu trabalho sobre o meu estágio obrigatório dos anos iniciais do ensino fundamental. Ok, eu tô com slides aqui na minha frente, assim eu vou seguindo a apresentação, tá? Então, sou a Evelyn, a disciplina da minha apresentação é estágio curricular dos anos iniciais do ensino fundamental. A área de concentração escolhida foi metodologia de ensino e o meu tema é práticas educativas. Qual é a minha justificativa para ter escolhido esse tema, essa área de concentração? Por quê? Porque é para mostrar como mudamos muito de um tempo para cá, né? Muitas novas temáticas pedagógicas surgiram e existem muitas maneiras para cada uma dessas temáticas. Então, cada professora carrega também a sua maneira, o seu conhecimento e o foco, né, de cada temática pedagógica. E tudo a gente pode usar, né, de forma lúdica, com elementos de natureza, com brinquedos, jogos ou até da tecnologia. Ok? Os meus objetivos era compreender a metodologia, primeiro da escola, né, onde eu estava redigindo o meu estágio, que na verdade já estou bem acostumada, né, porque eu já trabalho lá no educação infantil. Eu tô numa salinha como auxiliar no Maternal 3, mas já o ano passado também trabalhei no Maternal 2. É uma área que eu me identifico muito. E o que mais? Compreender o ensino de aprendizagem nos anos iniciais, porque eu não tinha experiência nenhuma, né? Dos maiores eu não tinha nem... Sim, eu lembrava do meu, né? Mas cada escola tem o seu jeito, né? Mas dali eu realmente não tinha noção de como seria e o que eu iria encontrar, né? Elaborar instrumentos alternativos de avaliação. Por ser uma escola tradicional, católica, né? Eles têm um sistema de avaliação próprio deles com uma visão do Vygotsky. Mas eu gostaria também de poder aprender e também pensar em algo próprio para mim, né? Aprender a intermediar qualquer situação da melhor forma possível. Eu vi também durante os meus estágios algumas coisas que me chamaram a atenção, que foi isso, sabe? De saber da melhor situação. Por exemplo, teve uma criança que ela meio que sofreu um bullying, sabe? E aí como que a professora intermediou foi como me chamou muita atenção, sabe? Ela foi super delicada, ela não trouxe esse assunto à tona em sala, ela conversou com a criança separadamente antes da turma chegar em sala, né? Ainda no recreio, ela falou com a sua supervisora, ela falou com a coordenadora, ela falou até para poder esclarecer essa situação, sabe? E poder resolver da melhor forma. Eu acho que tudo foi de uma forma tão delicada que não atingiu a criança, sabe? Foi muito tranquilo. A minha fundamentação teórica. Aqui eu coloquei uma frase dizendo: a forma de ensinar e aprender acontecem de várias formas, através de diferentes olhares. Porque assim, todos os colaboradores que estão naquela escola, cada um existe uma história, uma bagagem de vida. Eles têm um ponto de vista diferente, eles têm uma metodologia diferente, mas a escola, ela traz a metodologia de Vygotsky e também, por ser uma escola católica, ela traz o ensinamento da Santa Paulina. Sua escola é uma escola da rede da Santa Paulina, né? Então a gente tem um lado religioso e o lado educativo. Então, aqui eu trouxe uma fala do Vygotsky que se diz assim: se queremos criar bases suficientes sólidas para sua atividade criativa, devemos considerar a necessidade do alargamento da experiência da criança. Quanto mais a criança viu, ouviu e experimentou, mais sabe e assimila. Quanto mais elementos da realidade a criança tiver à disposição na sua experiência, mais importante e produtiva em circunstâncias semelhantes, maior será a sua atividade imaginativa. Então, o Vygotsky diz assim: a pessoa
constrói o ambiente constrói a pessoa. Aí como que a escola coloca isso junto com o lado mais religioso, né, da Santa Paulina? É que a Santa Paulina, ela sempre dizia que orai pelo próximo e amai o próximo. Então, assim, é você conviver com o ambiente, cuidar desse ambiente, cuidar das pessoas que estão nesse ambiente. Então, a escola é um ambiente que estamos falando aqui. Então, as crianças aprendem a cuidar da escola, cuidar da natureza que envolve a escola, cuidar dos colegas, cuidar dos seus bens, né? E cuidar também de si mesmo, como a saúde, o bem cuidado, né? A metodologia, né, como eu estava dizendo, a metodologia da unidade escolhida é a metodologia de Vygotsky. Aí também trouxe a fase, né, porque aqui são práticas educativas que eu fui mais visão do professor, né? E aí ele diz, o professor é a figura essencial do saber, por representar um elo intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. Aqui também eu coloquei, a criança se desenvolve por meio de interação com outros indivíduos. Então é isso que a escola trouxe bastante, tá? Eu vi em todas as aulas, em todas as disciplinas, ele trouxe isso. O professor, ele intermediava. Como? Ele trazia atividades, ele trazia questionamentos, né? Quer dizer, a professora, no caso, né? E a criança ali, com a ajuda dos colegas, com a ajuda do próprio material, com a ajuda do material do quadro, e às vezes auxílio da professora, né? Ele mesmo desenvolvia suas atividades, ele respondia suas atividades, eu errei, então eu vou pesquisar. Ele pesquisava as respostas, eu acho que isso... E interagindo com os amigos. Por exemplo, o amigo terminava, a professora deixava livre, então esse amigo levantava, ele perguntava, amigos, quer ajuda? Você já terminou? Você tá com alguma dúvida? E isso, crianças de 8 anos, tá? Parece uma loucura, mas é porque é uma escola privada, tá? Também foi as PAs, né? As NAPs. Linguagens orais e escritas, linguagens visuais, linguagens corporais e sonoras, relações com a natureza. Foi o que eu mais vi ali chamando atenção. Teve uma aula que não foi com a prof. Regente, mas foi com a prof. de inglês, que teve muita relação com a natureza. E ela trouxe as crianças para fora da sala, levou pro pátio, onde tem bastante árvores, ali tem um canteirinho. E aí ali ela pediu para eles descreverem alguma planta, alguma coisa que eles viam ali no meio. E depois desenharem elas e colocar o nome das cores e das bases da flor. Então ela ensinou as raízes, o tronco, folha, pétala, né? E aí eles foram vendo as cores também, né? Em inglês, né? Ali das linguagens visuais, corporais e sonoras, eu vi muito na aula de educação física e muito nas aulas de música. A prof de música, ela faz muitas atividades assim interativas que puxa muito cognitivo, sabe? Ela pede para eles fazerem uma única fila, totalmente embrulhado, e dali eles têm que se separar, menino e menina. Aí depois volta de novo. Estão todos embaralhados. Agora ela quer uma fila de menino e menina que esteja do menor para o maior. E ela vai contando, assim, em segundos, eles têm que fazer. Então ali é entre si, eles se organizam. Aí conseguiram, volta para o meio de novo. Aí agora ela quer uma única fila do menor para o maior. Então mescla, sabe? Isso é uma atividade que eu gostei muito, muito. Em educação física, o corporais e sonoras, porque é a comunicação deles um com o outro. E é pra testar os seus limites, né? Tipo, uma aula de acerto no cesto de basquete já é, nossa, uma atividade muito boa pro corpo, assim, para eles descobrirem, sabe, a sua própria força. Aí aqui algumas observações do espaço, né? O estágio foi realizado na Escola Educandária Imaculada Conceição, que na verdade é uma escola maravilhosa e está com matrículas abertas. A área de atuação que existe lá é educação infantil, ensino fundamental dos anos iniciais e anos finais, e ensino médio
período diversificado, que seria o contraturno, né? Tu estudaria o teu horário da manhã no regular normal, mas aí os pais trabalham até as 4 horas. Então a criança pode permanecer almoçar na escola e permanecer na parte da tarde até os pais irem pegar ela, né? E também a escola em pastoral. Aqui o número de crianças é, em média, mais ou menos, tá? Eu coloquei 4.000 porque é muitas partes, tá bom? O ensino médio ali tem uma grande quantidade de crianças. A educação infantil também. O fundamental nos finais tem bastante também. E o período diversificado, ele dobra, sabe? Por a criança que tá de manhã também permanecer à tarde, as matrículas dobram, né? E a nossa diretora é a Kelly Cristina Amorim, que ela é um amor de pessoa, ela é muito carinhosa, ela é caridosa, assim, ela é maravilhosa. Aqui eu também tive algumas observações que os recursos tecnológicos disponíveis, né? Eles têm muitos recursos, que tem o data show, tem computador, eles têm aulas de informática, então eles têm acessos, né? E, por exemplo, os outros anos mais novos da educação infantil, eles também têm acessos aos tablets, que eles iniciam com bastante atividades ali. Caixas de som. Tem o Teams, que é um aplicativo para os professores também, para os colaboradores, que tu pode conversar por ali, tu pode ter reuniões por ali, tu pode... Tudo ali, né? Além do aplicativo da escola, né? Computadores e leitura digital. A leitura digital que eu digo é porque eles têm ali dos anos iniciais tanto o livro físico quanto o livro digital, tá? Então a prof, ela coloca o livro digital ali no Data Show, no quadro, e as crianças podem seguir ou pelo quadro ou pelos computadores, né? E ali pelo Data Show também ela passa outras coisas. As formações variam de ensino médio, especialização e graduação. Também tem alguns professores com pós-graduação, doutorado ali, mas aí como eu não os reconhecia, não cheguei a ver, eu deixei assim por enquanto. Turma de segundo ano, com 19 crianças na idade de 8 anos. Essa foi a turma em que eu fiquei. Eles tinham 19 crianças. Eles tinham entre 7 a 8 anos. Se eu não me engano, já tinham todos feito aniversário. Ou, não, me faltava um fazer aniversário. E era uma turma muito boa, muito boa. Uma turma que cooperava bastante, conversava bastante. E é isso, era do segundo ano essa turminha. Agora, como ficou meus planos de aula lá no paper e no projeto, eu fiz os 5 planos de aula de acordo com a professora, né? Conversei com ela. E todos eles foram planejados com base na semana dela, sabe? Respeitando as disciplinas. Por exemplo, se hoje não tem matemática, eu não ia fazer o plano de aula de matemática nesse dia. Mas, conversando com ela, ocorreu que a gente não conseguiu fazer eu passar meu plano de aula um por dia. Eu tive que escolher um dia para fazer um plano de aula. Então, para não confundir muitas crianças, eu passei um plano de aula da matéria de artes, que agora eu vou contar para vocês. Ali nos meus objetivos de aprendizagem é compreender as misturas das cores, compreender o conceito de cores quentes e frias e valorizar as expressões artísticas e culturais. Então, aqui na apresentação, eu escolhi o Van Gogh como o artista que a gente usaria os quadros deles, tá? Então, a atividade seria uma releitura do quadro Girassóis. Então tá, aqui mostrando as cores quentes e frias. A professora disse que ela já estava no planejamento dela trabalhar essas cores quentes e frias com as crianças, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz colocar um quadro dele, que ele usou muitas cores frias, e outro quadro que seria muitas cores quentes. E depois eu mostrei o quadro dos girassóis. E eu falei pra eles, agora a gente vai fazer uma releitura, uma atividade de releitura. E vocês agora podem escolher se vocês querem fazer com cores frias. A gente separou as cores, né? E se vocês querem fazer com cores quentes. Depois a gente separou as cores. Ah, prof, mas a releitura tem que fazer igual? Se não, a releitura você fazer mais próximo possível, mas do seu jeitinho, né? Eu tava dizendo pra eles. Os recursos que a gente usou foi o Data Show, que eu passei um slide para eles no quadro. Papel branco, distribuí para cada um.
Pedi também para colocar o nome deles e a data. Eles têm um caderno que não é caderno de desenho. É um caderno de conteúdo, assim. Ele é aquele caderno deitadinho, como o de caderno de desenho, mas eles têm um espaço em branco e o outro espaço com linhas de pauta, né? É um pouco diferente. Lápis colorido e régua. A régua, porque muitos pediram para utilizar a régua para poder fazer na beirada da folha aquele cenarinho do quadrinho. Para ficar mais parecido, né? Então, primeiro apresentei o Van Gogh para eles, com um slide, suas técnicas de pintura, impressionismo e pontilhismo. Eu também mostrei uma releitura de uma criança do pontilhismo de um quadro dele que é muito famoso. É ensinar também sobre as cores quentes e frias. A prof já tinha retomado também com eles, mas aí eu fiz mais uma vez para poder confirmar assim direitinho a matéria. Ensinar para eles o que é releitura, como eu já falei. Começar a atividade no papel, fazendo a releitura do quadro Os 12 Girassóis, conversar sobre as maneiras de pintar, pinturas e culturas. Eles ficaram, na verdade, me perguntando se o Van Gogh ainda estava vivo, que foi bem engraçado. Teve várias atividades, eu não consegui tirar foto, porque a escola ela não permite que a gente faça fotos e grave vídeos, né? Esses conteúdos digitais sem a autorização dos pais. Ai, deu jeitinho na garganta aqui voltando. A avaliação. Eu avaliei a técnica pessoal, compreendendo as técnicas das cores e a atividade, né? A criatividade, no caso. Teve muitas crianças, quando eu falei da releitura, né? Pra eles verem bastante o tamanho, o centro da folha, as cores, o tamanho. Falei pra eles não precisavam fazer a mesma flor, poderia ser outros tipos de flores. Eles não precisavam fazer o vaso redondo, podia fazer outros tipos de vaso. Mas teve muitas crianças que não teve essa percepção, sabe, de espaço, da técnica, né? Que a folha era desse tamanho, mas fez tipo a releitura de um vasinho bem pequenininho. Outras que as folhas eram assim, elas fizeram uma flor bem grande e um vasinho pequenininho. Mas era cada um do seu jeitinho, e essa é a releitura, né? E da criatividade, que eles realmente nota 10 de 10, né? Porque eles ficou lindo, maravilhoso. Eu queria muito, muito ter tirado foto. Ai, enfim. Depois eu postei aqui algumas imagens pra eles uma das 10 artes que eram mais famosas do Van Gogh, pra eles conhecerem um pouquinho, né? E é isso. Agora falando um pouquinho da minha vivência do estágio, né? Assim, os colaboradores eram maravilhosos, o espaço, então, é amplo e eu gosto desse jeitinho deles de dividir um pouco, sabe? Então, os anos iniciais fica numa área, aí os finais ficam um pouco na outra, o ensino médio já fica na parte de cima, e a educação infantil elas ficam na parte fechada, né? Porque o lanchinho deles é dentro das salas, com toda a higienização e cuidado, né? E o parquinho também. O parquinho são 2 áreas fechadas, o parque para os maternais e os parques para os níveis, né? Bom, o pessoal, assim como a diretora, ela na verdade agilizou bastante os papéis, então eu comecei bem rápido, foram muito queridas comigo. A coordenadora também, eu não conhecia ela ainda, mas eu adorei conhecer elas, elas foram muito atenciosas. A professora, então, a professora Elaine, ela foi também muito carinhosa comigo, ela me ajudou bastante, eu tirava às vezes dúvidas com ela, umas dúvidas bem bobas, mas ela sempre me ajudou e às vezes ela até me procurava para dar dicas assim, muito, sabe, do dia a dia, sobre manter sempre esse foco, nunca deixar de fazer o planejamento, cuidar bastante, sempre compartilhar esses planejamentos com o pai lá. O que mais? Cuidar bastante para não atrasar também o conteúdo, as disciplinas, né? E é isso, respeitar bastante os professores extras na entrada, nas saídas, né? Eu também já tinha trabalhado lá na educação infantil, então eu sabia como mais ou menos a escola era, né? Eu gosto muito, muito de trabalhar lá. Minha primeira experiência também, né? Mas assim, tipo, uma das coisas que eu acho que mais eu gostei foi que indo lá nos anos iniciais para fazer estágio, eu tive certeza que eu tô no lugar certo, porque anos iniciais não é muito a minha praia. Não, porque é uma prof só na sala,
E eu acho que, não que eu não conseguiria, mas eu gosto de jogos, eu gosto da brincadeira, eu gosto de sentar com as crianças no chão, eu gosto de, sabe, de brincar, e aí, tipo, ai, dar banho de mangueira, eu gosto de estar com as crianças assim, sabe, os mais novos. Então, com certeza, eu tô no lugar certo e eu amo as crianças do maternal. Então é isso, minhas referências, depois o link de apresentação, que na verdade é esse que vos fala. Muito obrigada, tchau, tchau.